Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Bem, meus irmãos, o tema que me foi proposto hoje é o benefício da paciência. E eu separei dois textos de Emmanuel, um do livro O Evangelho por Emmanuel, o Evangelho de Mateus, e o outro, Pensamento em Vida, quando ele fala de tolerância. Então nós vamos trabalhar com esses dois textos e ver os benefícios realmente da paciência, da tolerância, o que é ser paciente, o que é ser tolerante, e quais são os benefícios que isso advém para a nossa vida, principalmente para a nossa saúde, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. E para a gente começar o nosso estudo, nós vamos pensar aqui que no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus nos ensinou a prece do Pai Nosso, a prece dominical. E em determinado momento, quase para o seu final, aliás, bem no final, ele fala: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando Emmanuel trabalha essa parte, que está em Mateus 6, 13, ele deixa bastante claro para nós que, na verdade, quando Jesus nos dá uma ideia de que esse não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, ele não está falando das tentações externas, porque elas nem existem, mas também não está falando do mal do outro, mas está falando, nos propondo uma conduta diferente da qual até agora nós temos feito. Então, não nos deixeis cair em tentação significa, Senhor, nos alerte para que a gente faça tudo diferente daqui para frente. Que a gente não continue fazendo do mesmo jeito que a gente tem feito. Ou seja, nos dê a paciência diante de uma dificuldade, diante de uma situação difícil, né? Diante da incompreensão, e ele vai falando aqui da desconsideração, da ofensa, da incompreensão, da crítica, que a gente faça diferente, que a gente seja uma pessoa diferente, que nós tenhamos uma postura diferente. Então, dentro dessa situação toda, é preciso que quando nós venhamos a entender que quando Jesus fala, não nos deixes cair em tentação, porque a tentação está dentro de nós. É difícil nós, diante de uma situação, a gente não agir como costumeiramente nós sempre agimos até aqui. E livrai-nos do mal, ou livra-nos do mal, significa não o mal do outro, mas o meu próprio mal. Ou seja, de não controlar o revide, de não controlar a ofensa, de não controlar um mau pensamento, de não controlar uma má palavra, de não controlar uma má atitude em relação a conduta, às vezes, infeliz do nosso semelhante. Então, quando a gente pensa na tolerância, na paciência, nós temos que pensar, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, no capítulo 25, ele diz que a tolerância vive na base de todo o progresso. Ou seja, não existe progresso, não existe forma de progresso, ou nós não progredimos, porque é uma lei natural da vida, uma lei moral, como diz Joana de Ângeles, a tolerância, aliás, o progresso. E sem a tolerância, sem a paciência, verdadeiramente ficamos e estamos estacionados. Então é preciso que nós venhamos a parar para refletir que diante de qualquer situação da vida, seja de uma circunstância infeliz que estamos passando, às vezes uma doença, às vezes uma provação, vamos ver daqui a pouco essas duas hipóteses, seja de uma ofensa em relação a um irmão deseducado, desavisado, doente, né? Que a gente realmente tenha uma atitude efetiva de paciência, de tolerância, né? Mas como ter paciência e tolerância diante de uma agressão?
E aí é que vem a explicação assim, maravilhosa de Emmanuel, quando ele fala que a tolerância não é um conceito simples. Não é fácil de nós entendermos o que seja tolerância. E nem é fácil a gente tolerar as ofensas, as agressões, as adversidades. Por isso que ele fala que a tolerância não é conceito de superfície, não é conceito simples, mas é um reflexo vivo da compreensão. Ora, quando eu paro para pensar na conduta daquela pessoa, que, exemplo, me ofendeu, quando eu paro para pensar em uma situação que eu estou vivenciando na atualidade, eu paro para refletir, para meditar, para fazer uma análise, uma autoanálise, diante de toda essa situação, é bem possível que eu venha exercer a compreensão, a tolerância e a paciência. Porque aí eu começo a entender os mecanismos da vida, eu começo a entender o porquê aquela pessoa me ofendeu, por que ela foi indiferente comigo, por que ela me criticou nesse ou naquele ponto das minhas atitudes. Então é por isso que Emmanuel fala que a tolerância é reflexo vivo da compreensão. Ou seja, sem você tentar compreender a situação ou o comportamento da outra pessoa, não há como ter tolerância, não há como ter paciência, não há como ter nenhuma forma, né, de indulgência em relação à conduta alheia. Então a tolerância, a paciência realmente é um reflexo vivo da compreensão. É preciso que a gente compreenda, é preciso que a gente pare para pensar, refletir. Não é? E principalmente nas situações do dia a dia, nas situações da nossa vida, onde volta e meia nós somos chamados, não é? a exercer essa paciência, chamados a exercer a compreensão, chamados a exercer a tolerância para com as atitudes. Então, nesse livro, o Evangelho por Emmanuel, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículo 13, quando Emmanuel comenta essa última frase da prece do Pai Nosso, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, a primeira mensagem que ele ditou para Chico Xavier é uma mensagem belíssima. Eu convido a todos para depois ler com atenção, com muito cuidado, porque ela é muito rica. Ela foi publicada pela primeira vez na revista O Transformador, de 1969, na página 148, e depois ela foi republicada no livro Segue-me. E tem como título Questões do Cotidiano, ou seja, questões do dia a dia. Em outras palavras, só o título já é muito sugestivo para nós, para que nós venhamos a praticar a paciência, a tolerância, a compreensão nas coisas do dia a dia, nas questões pequenas do dia a dia, principalmente nas coisas pequenas. Eu sempre costumo dizer que pedra grande no caminho, a gente sempre enxerga de longe e toma os devidos cuidados, de desviar, de mudar de rota, de voltar, de pular, mas as pedras pequenas, aquelas quase que imperceptíveis, invisíveis, a gente às vezes não presta muita atenção, outras vezes se as vê não dá a devida importância e acaba tropeçando, acaba batendo o dedão do pé, ou seja, acaba não tomando os devidos cuidados necessários. Então, assim, são questões do dia a dia, questões pequenas. Por isso que ele diz que a tolerância efetivamente o exercício da tolerância é o progresso efetivo. É nas questões do dia a dia que nós vamos realmente perceber se nós estamos sendo tolerantes ou intolerantes. E a primeira frase de Emmanuel ela é muito sugestiva. Ele dá 5 exemplos que todos nós com certeza já passamos e muitas vezes passamos pela vida, mas poderemos passar de novo. E aí a grande chamada de atenção, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, não vamos cair no mesmo erro. Vamos fazer diferente daqui para frente. E diz Emmanuel, se fomos injustamente desconsiderados por alguém,
não será mais razoável deixar esse alguém com a revisão do seu gesto? Ele nos dá um exemplo e depois ele faz uma pergunta. Porque até agora, se nós nos pegamos numa situação de extrema injustiça, de extrema desconsideração, ele diz, até agora nós formulamos exigências. Não, a pessoa não podia ter feito isso, ela não podia ter falado aquilo, não é bem assim não, eu vou mostrar para ela, eu vou colocar ela no lugar dela, não é? Ela vai ter que me pedir desculpas, ela vai ter que fazer diferente, ela não me conhece direito, onde já se viu uma coisa dessas. Então, vejam, até agora foi assim que nós agimos, até agora é assim que a gente age. E a proposta de Emmanuel, nessas questões do cotidiano, nas questões do dia a dia, ele pergunta, ao invés de formularmos exigências, ou seja, de tomar satisfação com outra pessoa, né, onde já se viu uma coisa dessa, ele pergunta, não será mais razoável deixar esse alguém com a revisão do seu próprio ato irrefletido? Será que não seria viável nós mudarmos de atitude, sairmos dessa arrogância, desse orgulho e tomar uma atitude diferente daqui para frente? Sim, deixa ele. Com certeza, se ele fez ou falou isso ou aquilo, ele não me conhece. Ou então, ele deve estar passando por alguma dificuldade, por alguma situação. Ou ele é assim mesmo. Dê tempo ao tempo, não é? Por isso que ele fala, não será mais razoável deixar esse alguém com a revisão? Porque vai chegar um momento que a pessoa vai parar para pensar e vai assim, puxa vida, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter falado aquilo. Não é? Aquilo vai, entre aspas, cair na consciência dela. E ela vai se sentir muito mal. Então não é a nossa arrogância, não é o pedido de exigência, a formulação de exigência que vai mudar alguma coisa. Ao contrário, diz Emmanuel, que às vezes até prejudica ainda mais. Quantas vezes a gente já não viu pessoas assim, numa ligeira discussão, uma coisa à toa, um falou alguma coisa para o outro não gostou, e aquilo acabou que se tornou uma coisa mais séria, uma coisa mais grave. Então é preciso que a gente pare e pense, né, que daqui para frente, refletir como Jesus nos ensinou, Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Não deixa mais que eu caia nessa tentação de ir lá com arrogância, com orgulho ferido, ele me desconsiderou, ele não podia ter feito o que fez. Vamos dar tempo ao tempo, vamos deixar, né, o mal que a pessoa fez para ela mesma. Aliás, falando sobre o mal, eu me lembro agora de uma passagem nesse livro Pensamento e Vida, no capítulo 25, que fala da tolerância, quando Emmanuel fala que opor o ódio puro ao ódio é operar destruição, é operar violência. Ou seja, se a pessoa está fazendo um mal, você vai fazer um mal maior ainda. Você vai tomar satisfação, você vai exigir alguma coisa dela. Então, opor o ódio ao ódio é operar destruição. O autor de qualquer mal invoca o mal para si mesmo. Se ele cometeu um gesto irrefletido, se ele cometeu um mal, deixa ele com esse mal. Deixa ele com esse mal. E Emmanuel completa dizendo assim, o mal só é realmente o mal para quem o pratica. O mal só é um mal para quem o pratica. Se eu não vejo isso com maldade, se eu não levo, pegar como exemplo, estamos estudando de Emmanuel, se eu não levo aquela atitude como um gesto de desconsideração, aquilo não é um mal para mim. Ele pode ter feito até de propósito,
Mas para mim não é um mal. O mal é para ele. Então o autor de qualquer mal invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente o mal para quem o pratica. Agora o problema é que a gente sempre quer revidar. A gente quer sempre formular exigência. A gente quer agir como o homem velho e não reformular as nossas atitudes. E aí Emmanuel completa dizendo assim, revidá-lo, ou seja, revidar o mal na base de inconsequência é assimilar-lhe o veneno. Ou seja, a pessoa fez o mal, mas até agora o mal está com ela. Quando eu assimilo essa atitude que para mim foi um mal, me sinto ofendido, me sinto desconsiderado, eu assimilei esse mal para mim. Vulgarmente a gente pode dizer brincando que eu peguei o lixo da outra pessoa para mim. Não deveria pegar, mas eu peguei. Como diz o ditado popular aí fora, né? Eu entrei na onda dessa pessoa. E isso, no meio espírita, a gente poderia até usar essa mesma frase com um sentido mais apropriado, né? Eu caí na vibração dessa pessoa, na onda vibracional dessa pessoa. Ela praticou mal, sem querer, tem menos culpa, ou propositadamente tem mais culpa, mais responsabilidade, melhor dizendo, não é? Mas o problema até aí está com ela. Na medida que eu visto essa camisa, porque o meu orgulho não me deixa passar batida essa situação, eu tenho que formular alguma coisa, uma exigência, um pedido de desculpa, uma crítica contra ela, alguma coisa eu tenho que dizer. Infelizmente eu não aprendi ainda a ter paciência de calar, como Jesus nos ensinou, de calar, de refletir, de parar para pensar e deixar ela com o problema dela, que não sou eu, não é meu, é dela, mas eu enfio os pés pelas mãos e acabo me envolvendo nessa vibração negativa. Então, voltando à frase inteira, para a gente entender bem o significado, se fomos injustamente desconsiderados por alguém, não será mais razoável deixar esse alguém com a revisão do próprio gesto refletido, ao invés de reformularmos exigências? Então, meus irmãos, doravante, daqui para frente, vamos pensar quando estivermos orando a prece do Pai Nosso e chegarmos naquela parte final, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não é do mal do outro, não. É do meu próprio mal. Ô Senhor, me dê forças, né? Não é fazer para mim, mas é me dê forças para que eu mude essa maneira de pensar. Que eu não caia mais na tentação, né, de pedir exigência, de fazer isso, de fazer aquilo, de trocar ofensas. Mas me dê a chance de reformular as minhas atitudes. E não me deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não é? Nesse sentido. E continua Emmanuel. Se fomos ofendidos, até agora, quando a gente é ofendido, se alguém fala alguma coisa ou faz alguma coisa em relação a nós e nós achamos que aquilo é uma ofensa, a gente quebra o pau. A gente parte para as vias de fato, né? Quando não ultrapassa as vias de fato, a gente vai tomar satisfação, a gente faz o que acha que é devido fazer. Mas Emmanuel nos propõe uma mudança de atitude. Se fomos ofendidos, por que não nos colocarmos, por suposição, no lugar daquele que nos fere? Olha, alguém falou alguma coisa contra mim, fez alguma coisa contra mim, talvez com intenção de me ofender, talvez não sei.
Vamos deixar o homem velho do lado e vamos pensar num homem novo. Qual que é a atitude melhor agora? Diz Emmanuel, nos colocarmos, por suposição, no lugar daquele que nos fere. A psicologia chama isso de empatia. É você se colocar no lugar do outro, tentar verificar o que o outro está sentindo, olhar a situação como o outro está olhando, ver a situação como o outro pode ter visto. E ele fala assim, se fomos ofendidos, por que não colocarmos por suposição no lugar daquele que nos fere? E aí uma coisa interessantíssima, ele fala assim, a fim de enumerar as nossas vantagens e observar, em silêncio, com silêncio e respeito, os prejuízos que lhe dilapidam a existência. Ou seja, é profundo isso, mas o que Emmanuel nos ensina aqui é, se você foi ofendido, coloque-se no lugar do outro. Você foi a vítima. Ou será que foi a vítima mesmo? Mas se você acha que foi a vítima, você está em melhor situação. Você é a vítima. Ele é o ofensor. Eu me lembro aqui de duas passagens. Primeira do Chico, né? Quando o Chico falava assim, eu fico triste quando alguém me ofende, mas eu ficaria muito mais triste se eu fosse o ofensor. E uma passagem assim do Divaldo Pereira Franco, quando o Divaldo conta uma vez que ele foi assaltado, né? E acho que, salvo engano, no Rio de Janeiro, e o assaltante chegou para ele, uma arma na mão, e falou assim, passa o dinheiro. Aí ele falou assim, eu não tenho dinheiro, meu filho, não tenho dinheiro. Como não tem dinheiro? Então passa o relógio. Não, eu também não tenho relógio. E o Divaldo conta que aquele dia ele tinha ido participar de uma reunião e ele tem costume de tirar o relógio durante a reunião e havia saído da reunião e esquecido o relógio. E ele só se deu conta que estava sem o relógio ali, né? E aí mas o bandido falou assim, como o senhor não tem dinheiro, não tem relógio? Aí o Divaldo, em tom de brincadeira, né, só para quebrar o clima, ele fala assim, eu não trouxe porque eu não sabia que eu ia ser assaltado, né? E aí o bandido fica muito zangado com ele e fala assim, então eu vou te matar. Se você não tem nada para me entregar, eu vou te matar. E aí o Divaldo, com a psicologia que ele é peculiar, ele dá uma jogada interessante contra o agressor. Ele fala assim, olha, eu sou espírita, eu não tenho medo de morrer. E de mais a mais, se você me matar, eu sou a vítima. E eu com certeza vou chegar no plano espiritual muito bem, eu vou ser muito bem amparado. Agora você é o ofensor, você eu já não sei. Né? E aí ele fala assim que o bandido ficou daquele jeito, e ele aproveitou para falar, e aproveitou que ele tinha dado uma balançada na estrutura dele, e ele conta que pro irmão, que o estava assaltando, que a mãe dele estava do lado dele, que ele estava vendo a mãe dele, e ele conta, ele relata, né, a figura da mãe, claro que ele não conhecia a mãe dele, nem conhecia o sujeito que o estava assaltando naquele momento, e o assaltante reconhece a descrição que o Divaldo fez como sendo a mãe dele. E aí o Divaldo fala que daquele momento em diante que eles se tornaram amigos. Toda vez que ele ia para aquela cidade, salvo engano no Rio de Janeiro, ele era o guarda-costas do Divaldo. Então assim, eu só contei essa história para a gente perceber que às vezes numa situação que a gente acha de injustiça, de ofensa para nós estamos em melhores condições do que o outro. Não é arrogância, não é para ter arrogância e orgulho em cima disso. Mas nós estamos numa situação melhor, porque nós fomos o ofendido. Graças a Deus que a gente não ofendeu a ninguém. Pelo menos até aquele momento, ou naquela situação. Então não vamos partir para o revide, que aí sim, já seria uma agressão de nossa parte.
Não é? Então, a recomendação de Emmanuel é justamente isso. Por que não nos colocarmos no lugar daquele que nos fere? E enumerar as nossas vantagens. Né? E observar em silêncio, com respeito, né? Os prejuízos em relação a outra pessoa. Porque ele está cometendo um delito perante as leis divinas. Ele está se vinculando a mim por um gesto deslocado. Ele está criando uma responsabilidade a ele em razão daquela atitude impensada. Então, em outras palavras, muitas vezes, quando nós nos sentimos vítimas diante de uma injustiça, diante de uma situação infeliz, vamos pensar que, na verdade, a gente pode tirar muito proveito daquilo se nós realmente soubermos, né, olhar e pensar como Jesus nos ensinou na prece do Pai Nosso: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal do revide. Nos livre do mal da mágoa, do ressentimento, de pagar olho por olho, dente por dente. Não, ele me ofendeu, eu vou ofender. Não é? Partir para o revide. Então, o que Jesus nos ensina com essa frase maravilhosa contida na prece do Pai Nosso é que nós, doravante, venhamos a ter uma atitude diferente. Por isso que ele fala: por que não nós não colocarmos no lugar do outro? E eu comecei dizendo aqui que naquele momento a gente está sendo a vítima, mas quem nos garante que não estamos sendo a vítima? Porque muitas vezes a ofensa que nos foi rogada, a ofensa que nos foi dirigida, foi uma reação de alguma atitude nossa. E muitas vezes a gente fez, falou, agiu dessa ou daquela forma e não se deu conta de que nós fomos os causadores, né? Nós é que fomos o ofensor. E, na verdade, aquele irmão, num gesto de infelicidade, ele está apenas reagindo contra as nossas atitudes. Então, é preciso assim que a gente tenha muito cuidado, né, ao pensarmos, né, nessa situação do revide, do não revide, da tolerância, da paciência, nas coisas que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, se formos desconsiderados, se formos ofendidos, vamos pensar diferente, vamos agir diferente, vamos fazer diferente daqui para frente. Uma outra situação. Se fomos incompreendidos, e essa aqui é assim, a gente se julga os donos da verdade, tudo que a gente fala é a mais pura verdade. O outro eu nem tenho tanta certeza, mas a minha sim. A minha opinião, ela é perfeita. Sobre política, sobre religião, sobre qualquer coisa na vida. Uma situação de família, uma situação no ambiente de trabalho. Eu sou perfeito, eu sou o dono da verdade. Então, Emmanuel diz assim: se fomos incompreendidos, ao invés de fazer barulho, porque é o que a gente mais faz, a gente já parte para agressão, a gente já parte para: não, você está errado, fulano, não é assim que faz, não, é do outro jeito, eu sei como é que faz, eu sei do jeito que é isso. Ele diz: ao invés de fazer barulho, não será mais aconselhável empregar o tempo, trabalhando na execução dos deveres que nos cabem? E aqui assim uma pausa para a gente refletir. Pôncio Pilatos, numa passagem belíssima, ele perguntou a Jesus, quando Jesus disse para ele assim: quem anda comigo, né, e conhece a verdade, conquistará o reino dos céus. Mais ou menos assim o teor da mensagem. E Pilatos pergunta para ele: o que é a verdade? Qual foi a resposta de Jesus? Nenhuma.
Nenhuma. Por quê? Porque cada um de nós entende as coisas de acordo com a sua maturidade. De acordo com a sua maturidade, com o seu nível evolutivo, com o seu nível de consciência. Cada um de nós vê um quadro, uma paisagem, e identifica alguma coisa dentro daquele contexto, diferente do outro que está ao nosso lado, vendo o mesmo quadro, vendo a mesma paisagem, vendo o mesmo texto, analisando o mesmo texto. Então cada um de nós tem um grau evolutivo, um grau de maturidade, um nível de consciência diferentes uns dos outros. Então por isso que Emmanuel diz assim, não será mais aconselhável empregar o tempo? Deixa o tempo. Porque pode ser que eu tenha certeza que ele está errado. E ele tem certeza que ele está certo, quem está errado sou eu. Mas só o tempo é que vai dizer quem está certo, quem está errado. Quantos de nós, já no passado, teve certeza de certas coisas? E hoje, olhando para trás, a gente percebe que aquela certeza absoluta que a gente tinha sobre determinadas coisas já deixaram de existir há muito tempo. Quantos de nós julgou uma pessoa errada e o tempo passou e mostrou que aquela pessoa estava certa? Então nós não podemos, né, não podemos querer ser os donos da razão. Achar que tudo é de acordo com a nossa verdade. Não é? Nós temos que ser mais humildes. Às vezes eu conto até 2, 3, o outro conta até 1. Mas tem um outro companheiro que conta até 4, 5. Então cada um de nós está num nível de conhecimento, um nível de evolução, um nível de consciência, um nível de maturidade. E é por isso que Emmanuel nos aconselha a empregar o tempo. Deixa o tempo passar. Não faça barulho, não. Não grite com o outro, não se insurja com o ponto de vista do outro, não vá contra o que ele achou que você não era. Fique tranquilo, fique em paz. Falando em paz, me faz lembrar a frase de Joana de Ângeles, né, sobre o tema que estamos falando hoje, paciência. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, Joana de Ângeles fala que a paciência é a ciência da paz. A paciência é a ciência da paz. Olha, se você quiser ter paz, tenha paciência. Comece pela paciência. Né? E Emmanuel, pegando a mensagem de Jesus, não nos deixeis cair em tentação, está nos dando uma aula de como ter paciência no dia a dia. Fazemos tudo diferente. Porque cá para nós, até agora a gente agiu do jeito que agiu, e nós não ganhamos nada com isso. Nós só ganhamos prejuízo. Nós só chegamos à conclusão que não vale a pena ficar lutando, brigando, formulando exigências, não é? Discutindo com o outro, guerreando, fazendo barulho, como diz Emmanuel, não é? Querendo que o outro enxergue a realidade segundo nós a enxergamos. Não é assim. Dê tempo ao tempo. E pegando esse ponto de vista, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, mais uma vez, ele nos dá uma lição que eu gosto muito, quando ele fala assim: pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça, ou seja, pedir que os outros pensem ou concordem com as nossas opiniões, seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos. Ou seja, meus irmãos, é o cúmulo do egoísmo, né? Do orgulho, da arrogância, da prepotência. Não, eu estou certo. Então, todo mundo então tem que fazer de acordo com esse entendimento. Não, ninguém está certo. Quem está certo? Cada um
enxerga a vida, vive a vida de acordo com as suas possibilidades, com as suas condições. Com certeza, repetindo o que eu falei agora há pouco, até ontem nós vivíamos de um jeito, hoje estamos vivendo de outro. Muitas vezes enxergamos hoje o que ontem a gente não enxergava. Muitas vezes nós enxergamos hoje uma não verdade, o que para nós até ontem era uma verdade absoluta. Então devemos dar esse tempo aos nossos irmãos também, o tempo de amadurecimento, o tempo de compreensão. E Emmanuel, ele continua, quando ele fala de tolerância no livro Pensamento e Vida, ele fala que a providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia. Deus é sábio, Deus é tolerante, Deus é a bondade em pessoa, a tolerância em pessoa. E ele diz assim: Deus não reclama da semente a produção imediata. Deus não reclama da semente a produção imediata. Dá-lhe tempo para germinar, tempo para crescer, tempo para florir, tempo para frutificar. Toda semente você vai plantar, desde o plantio, a germinação, até a primeira florada e a primeira frutificação, demora um tempo. Muitas vezes 2 anos, 3 anos, 4 anos, 6 anos, 10 anos. Tem planta que dizem, segundo reza a lenda, a tamareira demora 100 anos. É até bíblico isso, que aquele que planta não comerá do fruto dela, para dar a primeira florada e a primeira frutificação. Então, vejam, Deus tem o tempo dele, Deus respeita o tempo das coisas, Deus é tolerante. E ai de nós se Deus não fosse tolerante. Me faz lembrar agora uma frase antecedente à prece do Pai Nosso, a essa que nós estamos estudando: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que é aquela outra assim: perdoai-nos, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, nós pedimos perdão a Deus, nós pedimos compreensão a Deus, nós pedimos tolerância a Deus, em face dos nossos defeitos, das nossas imperfeições. E devemos exercer essa tolerância, essa paciência, essa compreensão em relação aos nossos semelhantes. E é por isso que Emmanuel continua dizendo: assim também, ou seja, como Deus respeita o tempo das coisas, assim também, de alma para alma, ou seja, nós aqui de espírito para espírito, é necessário não tenhamos qualquer atitude de violência. É necessário que não tenhamos qualquer atitude de violência. Oh, meus irmãos, como isso é profundo, mas como isso é difícil, não é? Porque tudo aquilo que nós queremos para nós devemos estender para o nosso semelhante. Me lembro agora de uma passagem que eu adoro, que eu gosto muito, faço questão muitas vezes de me lembrar todos os dias, está lá em Mateus 7,12, fazer ao próximo o que gostaria que vos fizesse. Ou seja, só faça aos outros aquilo que você quer receber. Não faça aos outros aquilo que você não quer receber. Essa é a proposta de Jesus e o ensinamento de Emmanuel para a noite de hoje, sobre tolerância, sobre paciência e os seus benefícios. Não é? Não caia mais na tentação de fazer o que você tem feito até agora. Faça diferente. Então, sim, compreendidos, não será melhor, mais aconselhável empregar o tempo e trabalhe no seu dever. Faça a sua parte. Faz o que você nunca fez até hoje. Faça diferente. Do que, ao invés de fazer barulho, tentar mudar a opinião do outro. E continua Emmanuel no 4º exemplo. Se criticados, porque muitas vezes a gente é criticado, muitas vezes nós somos criticados. Se fomos criticados em razão de erros dos quais incorremos,
Até hoje nós empregamos reações e provocações. Quando a pessoa fala assim, ô fulano, você errou, não era desse jeito. A gente dá uma desculpa, a gente tenta imputar um erro em relação a outra pessoa também, imediatamente, a gente reage, né? A gente tem reação, a gente tem provocação. Ah, mas quem que é você para me criticar? Quem que é você para olhar os meus erros? E a gente, né, elenca uma enormidade de defeitos em relação a outra pessoa. Até agora esse tem sido o nosso comportamento. E a proposta de Emmanuel é justamente ao contrário. Se fomos criticados em razão de erros nos quais tenhamos incorrido, diz ele, ao invés de reagir e provocar, por que não nos resignarmos diante das próprias deficiências? Por que não pararmos? Falar assim, olha, ele falou isso de mim. Será que ele tem razão? E aí uma vez eu ouvi o Samuel Cardoso, nosso querido irmão lá de Belo Horizonte, psicólogo. O Samuel Cardoso uma vez falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci, já faz muitos anos, em uma palestra pública aqui em Pará de Minas. Ele falou assim, olha, se alguém falar algo de você, te criticar, a única coisa que você pode fazer é parar para analisar o que essa pessoa falou. E aí você tem duas saídas. A primeira saída é, se a pessoa realmente falou a verdade, se você realmente é aquilo que ela falou, você não tem motivo para ficar com raiva dela. Porque ela realmente está certa, o que ela falou é verdadeiro. Ao contrário, você tem até que abraçar essa pessoa e falar, ô meu irmão, muito obrigado por você ter me falado isso, porque só agora eu descobri que eu sou assim. Agora, se você fizer uma avaliação, uma autoavaliação da sua situação, diante da crítica que lhe foi tecida, ou que te foi tecida, e você chegar à conclusão que ela não tem razão de ter falado o que ela falou, fique feliz também, porque ela não te conhece. Ela achou que você era aquilo, mas você não é. Então você não tem motivo também para ficar magoado com raiva dela, ou para provocar, para reagir contra ela. Então, numa atitude de crítica aos nossos defeitos, ou possíveis defeitos, que muitas vezes a gente não os conhece, tenhamos uma atitude de serenidade, de lealdade, de humildade, sobretudo de humildade, para ouvir o que o outro está dizendo, ouvir o que o outro está falando, e humildade e lealdade no sentido de observar atentamente aquilo que ele falou. Lealdade para consigo mesmo, como diz Joana de Ângeles. Diante de uma crítica, de uma ofensa, olhe para si mesmo e reflita com lealdade. Porque o nosso primeiro impulso é dizer que ele não está certo, que nós não somos assim. Em outras palavras, a gente gosta muito de passar a mão na nossa própria cabeça, diante dos nossos erros, das nossas deficiências e das nossas dificuldades. Mas doravante teremos que, diante de uma dificuldade, diante de uma ofensa, melhor dizendo, de uma crítica, que tenhamos a humildade, a serenidade de parar e refletir se a pessoa não está falando a verdade. Principalmente quando eu reconheço os meus próprios erros, os meus próprios defeitos. E dizer para esse irmão, me perdoa, porque realmente o que você falou, você está certo. Eu sou assim. Então, ao invés de reagir e provocar, aceitar, resignar diante das próprias deficiências e retomar o caminho reto. Até agora eu fiz errado, mas agora a pessoa veio e me abriu os olhos. Bom sinal. Ótimo sinal. Para a gente retomar o caminho correto agora, o caminho reto. Sair daquele caminho equivocado e partir para um caminho melhor. Um caminho mais correto. Agora nós já fomos advertidos.
talvez até por um inimigo. E eu sempre gosto de brincar dizendo que nós temos que prestar muita atenção no que as pessoas que não gostam de nós nos falam. Porque geralmente o amigo não vê defeito, tem até um ditado popular, né, que o amigo não vê defeito, que o amigo gosta da gente, aceita a gente como a gente é. Mas o inimigo não tem, entre aspas, a pessoa que não gosta de nós não tem nenhum compromisso conosco. Então ela vem e fala a verdade, aquilo que a gente realmente é. Por que não parar e refletir? Porque no fundo esse, entre aspas, inimigo, essa pessoa que não gosta de nós, é para nós a nossa melhor referência naquilo que ela fala em relação a nós. Não é? Que a gente possa pensar nisso. Embora não é muito, a gente até hoje não é muito, o inimigo, a pessoa que fala alguma coisa de nós, não é muito bem visto por nós, mas deveria ser, porque essa realmente está nos mostrando a nossa realidade, aquilo que a gente realmente é. Então, se criticados, por que não resignarmos diante dos erros que a gente reconhece, que temos e que devemos mudar? E o último exemplo que nos remete o querido Emmanuel é: se abatidos na provação ou na enfermidade, por que insurgirmos contra circunstâncias temporariamente menos felizes, desprezando as oportunidades de elevação em nosso próprio favor? Essa frase é maravilhosa, porque muitas vezes nós nos pegamos ao longo de nossa vida, em muitas situações, em muitas circunstâncias, abatidos, sofrendo por provas, por provações difíceis, extremamente difíceis, dolorosas, outras vezes em enfermidades terríveis, sejam nossas, de familiares, de entes queridos, de pessoas amigas. E aí Emmanuel nos pergunta, diante de uma situação dessa, de extrema prova, de extrema enfermidade, por que se insurgir contra aquela situação? Por que se insurgir? Meus irmãos, é o que a gente mais faz, não é? É o que nós mais fazemos. Quando estamos passando por uma prova, por uma dificuldade, por uma situação extremamente difícil na nossa vida, o que nós menos temos é paciência, é tolerância, é compreensão para com aquele momento de dificuldade. E levando em consideração a mensagem de Emmanuel do livro Pensamento e Vida, né, que Deus, a providência divina é sábia e é uma sapiência ativa, ou seja, então tudo que nos acontece é para o nosso bem. É para o nosso bem, é para o nosso aprendizado. Depois da dor vem o aprendizado. A diferença da vida, embora a vida seja uma escola, como diz Emmanuel, mas a diferença da vida para a escola é que na escola nós aprendemos primeiro para depois fazermos a prova. Nós aprendemos primeiro as lições para podermos ser depois avaliados. A vida é o contrário. A vida nós passamos as provas, as dificuldades primeiro e depois vem a avaliação. Vem as dificuldades. A gente passa pelas dificuldades para depois vir o ensinamento. Né? Então na escola a lição, o ensinamento vem em primeiro lugar e a prova vem em segundo. Na vida a prova vem em primeiro lugar e o ensinamento vem depois. Então, diante de uma provação terrível, de uma enfermidade terrível, por que nos insurgirmos contra situações temporariamente menos felizes? E aqui ele já dá uma dica interessantíssima.
circunstâncias temporariamente menos felizes. Temporário, isso é temporário, isso passa. Basta que a gente tenha um pouquinho de paciência, um pouquinho de perseverança, um pouquinho de equilíbrio emocional, e a gente vai passar por aquela prova, por aquela dificuldade. Eu sempre gosto de dizer que a dor, a intensidade da dor, a intensidade da dificuldade está em relação aos nossos próprios valores. Vai ter essa ou aquela intenção, mais intenção ou menos intenção, ou intensidade maior, intensidade menor, de acordo com os valores. Se eu passo pela dificuldade reclamando, a dificuldade fica enorme. Se eu passo pela dificuldade, né, pela provação, pela enfermidade, com fé, com perseverança, com serenidade, logo passa. Fica pequena. Então, se abatidos na provação, na enfermidade, por que insurgirmos-nos contra as circunstâncias temporariamente menos felizes? Aqui nos encadeamos. Porque muitas vezes essa dor, essa enfermidade, ela foi criada por nós mesmos. Nós é que criamos. Nós ontem falamos alguma coisa para alguém e hoje recebemos a reação dessa pessoa. Ontem não cuidamos bem do nosso corpo físico, abusamos de algum modo na alimentação, na bebida, ou na falta de repouso, e hoje estamos colhendo as consequências das nossas atitudes infelizes. Então, diante da dor, diante da provação, diante da enfermidade, se insurgir é o que nós temos feito até agora. Mas agora Jesus nos recomenda: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Emmanuel quer nos ensinar que devemos fazer diferente daqui para frente. Por que se insurgir? Por que não aceitar? Por que desprezar as oportunidades de elevação em nosso próprio favor? Com serenidade, com compreensão, com humildade, sabendo que tudo é passageiro, que tudo passa. Hoje eu estou nessa prova porque eu criei essa prova para mim. Muitas vezes eu estou passando a dor que eu mesmo escolhi passar. Escolhi passar ou pela minha imprudência, pela minha imprevidência, ou escolhi passar no processo reencarnatório, no projeto do processo reencarnatório. Eu escolhi vir com essa deficiência, eu escolhi passar por essa prova, eu escolhi passar por essa enfermidade. Que motivo eu tenho então, queridos irmãos, para reclamar agora? Para dizer a Deus injustamente: Senhor, eu não mereço passar pelo que eu estou passando. Claro que nós merecemos. Claro que merecemos. Tudo que passamos é merecido. Joana de Ângeles diz que não existe inocente no universo. Todos nós temos as nossas contas a pagar. Todos nós temos as nossas contas a acertar. Então a prova, a dor, a enfermidade, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não poucas vezes, foram causadas por nós mesmos. E é para nós uma lição que Deus nos concede, uma oportunidade que Deus nos concede para nós pegarmos aquela dor, aquela enfermidade, aquela prova e sairmos muito melhores num futuro mais perto. É por isso que ele termina a frase dizendo: por que nos insurgir contra essas circunstâncias, desprezando as oportunidades de elevação em nosso próprio favor? Então, queridos irmãos, resumindo tudo que nós dissemos até agora, que nós falamos até agora, quando formos motivo de desconsideração, de ofensa, de incompreensão, quando formos criticados, ou quando formos
pegos pela provação, pela enfermidade. A reação, a crítica, o desespero, a revolta, o revide, a reação, os gritos, a rebeldia. É o que nós temos feito até agora. E a proposta de Jesus é: vamos fazer diferente daqui para frente. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Livra-nos de todo mal, Senhor. Desse mal que eu trago comigo até agora, mas que daqui para frente possa ser diferente. E Emmanuel termina essa mensagem dizendo assim: em quaisquer lances da vida, ou em quaisquer lances difíceis da vida, qualquer lances difíceis do seu dia a dia, do seu cotidiano, adotemos a serenidade e a tolerância. E aí ele conclui, né? Diante de tudo isso, da desconsideração, da ofensa, da incompreensão, da crítica, da provação, da enfermidade, diante de todas essas situações difíceis, conclui Emmanuel: qual que é a melhor saída? Qual que é a melhor medida? Qual que é a melhor atitude? Adotemos a serenidade e a tolerância. Adotemos a serenidade e a tolerância. E ele completa: as duas forças básicas da paciência. Forças básicas da paciência. Quando você estiver pronto para explodir diante de uma situação que você acha injusta, retomando os exemplos aqui de desconsideração, de ofensa, de incompreensão, de crítica, de provação, de enfermidade. Quando você estiver quase que perdendo, entre aspas, a paciência, ou se ver sem paciência, duas forças básicas para adquirir a paciência: serenidade. Acerene o coração. Olhe para dentro de si mesmo. Analise tudo que está à sua volta. Tenha tolerância. Tolerância no sentido de compreensão. Compreenda as situações pelas quais você está passando. Compreenda o seu semelhante. Compreenda o irmão. As pessoas que estão à sua volta. Compreenda a situação da vida. Compreenda. Voltando, serenidade e tolerância são as duas forças básicas da paciência. Por quê? Precisamos da paciência, da meditação e da autoanálise, a fim de que não venhamos a tombar nos desvarios da inquietação. Por que serenidade? Por que tolerância? Por que paciência? E como conquistar isso? Como conquistar isso? Emmanuel nos dá assim eu gosto de brincar muito, dizendo assim, Emmanuel nos dá uma receita de bolo. É só pegar uma medida disso, uma medida daquilo, põe água, põe leite, bate no liquidificador, bate no confouet, bate, faz assim, fermento por último, depois leva no forno pré-aquecido, aquela coisa toda, né? Receitinha de bolo simples e fácil. Diz ele: precisamos da paciência para enfrentar as questões do cotidiano, do dia a dia. Precisamos da paciência, da meditação e da autoanálise. 3 coisas importantíssimas: paciência, meditação e autoanálise. Olha, eu gosto muito dessa colocação de Emmanuel, porque é tudo aquilo que a gente precisa para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Ter paciência. Paciência significa equilíbrio emocional. Porque às vezes o mundo pode estar ruindo à sua volta, como diz Joana de Ângeles, mas se você tiver fé, esperança e compreensão, você está tranquilo, você está em paz. Muitas vezes as pessoas estão gritando à sua volta, estão te xingando. Mas se você tiver equilíbrio emocional,
você fica centrado. E daqui a pouco tudo passa. Tudo passa. Emmanuel diz meditação em segundo lugar. Meditação no sentido de analisar. Analisar a situação. Pare um momento. Eu gosto muito da Monja Coen. Assisto muitas palestras dela, tenho livros dela, leio muito sobre as coisas que ela fala, sobre a meditação zazen. E ela sempre fala que no momento de aflição, de dor, de agitação, de inquietude, para, respira. Sai um pouco daquela turbulência, daquela inquietação. Respira, fecha os olhos, põe uma música, se não tiver condições de colocar uma música, mas faça uma meditação. Feche os olhos, reflita, preste atenção na sua respiração. Conte até 10, diziam os antigos. Antes de responder, de gritar, de xingar, conte até 10. Faça uma meditação, saia daquele lugar. Não no sentido físico, porque muitas vezes a gente não consegue, mas no sentido emocional. Se a paciência e equilíbrio emocional para enfrentar as situações difíceis e as pessoas difíceis da vida, a meditação é encontrar um centro, encontrar o prumo, respirar, se autocontrolar, verificar as situações como Emmanuel nos ensinou nesses cinco exemplos que ele nos deu, e autoavaliar-se, e fazer uma autoanálise. Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu gosto muito do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando trata do tema bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Allan Kardec pergunta e pede para a gente refletir. Se você não encontrar nenhuma causa que esteja trazendo essa dor e sofrimento, essa situação difícil daquele momento, então isso está no passado. E qual deve ser a nossa atitude? Senhor, perdoai-me, porque eu errei. Eu não sei o que eu fiz no passado, em outra existência passada, porque eu não tenho lembrança disso. Mas com certeza alguma coisa errada eu fiz, porque senão eu não estaria passando por esses momentos que eu estou passando agora. Mas se você fizer uma profunda análise e enxergar que o que você está passando agora é reflexo, é consequência de alguma coisa que você fez algum tempo atrás, tenha a mesma postura. Diga, Senhor, me perdoa porque eu errei. Esse erro eu reconheço. Autoanálise, para que não venhamos a tombar nos desvarios da inquietação. Porque até agora, diante das dificuldades, diante dos tormentos, diante das questões do dia a dia, diante das críticas, das desconsiderações, das incompreensões, das provações, das enfermidades, a gente tombava, a gente caía nas tentações de reclamar, de xingar, de gritar, de fazer igual. O pior. E o pior de tudo é que sempre complicávamos ainda mais a nossa situação. Recomendação de hoje, para agora, principalmente para agora, de agora em diante, fazermos diferente. A hora que vier a crítica, a hora que vier a situação difícil, Senhor, não me deixes cair nas tentações, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. E só para a gente encerrar aqui 2 minutos, uma coisa muito interessante é que a falta de perdão, a falta de paciência, a falta de tolerância nos leva, na grande maioria das vezes, a questões de enfermidades. No capítulo 28 desse livro Pensamento e Vida, Emmanuel coloca uma frase que eu acho belíssima. Ele diz assim: ninguém poderá dizer que toda enfermidade, via de regra, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental.
Ou seja, nem toda doença é derivada da postura mental. Mas podemos garantir que os processos de elaboração mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Sobre todas as doenças. Ou seja, aquilo que eu penso, eu acabo criando para mim. Por que nós estamos lendo essa mensagem de Emmanuel sobre enfermidade? Porque a falta de paciência, a falta de perdão, o rancor, o ódio, o desejo de desforço, de revide, vai criando em nós um estado mental viciado. E diz Emmanuel que tem influenciação positiva sobre as doenças. E ele diz assim: o pensamento sombrio adoece o corpo são. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Olha, se você não tem nenhuma doença, a sua doença é puramente a doença da alma, do rancor, do ódio, da impaciência, da intolerância, da incompreensão, do desejo de vingança, de esforçar-se, de revidar. Você está criando um componente muito sério na sua vida mental que irá influenciar no seu corpo físico. Agora, se você já tem algum tipo de desequilíbrio no organismo físico, com certeza essa sua postura mental vai agravar ainda mais. Então ele diz assim: é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo da nossa existência. Olha, então, para nós terminarmos aqui, antes da nossa prece final. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. Então, meus irmãos, a nossa postura íntima, a nossa postura mental, a nossa postura diante da vida, diante das situações do cotidiano, dos problemas da vida, é para nós motivo de muita atenção, de muita atenção. Não venhamos a criar melindres, desgostos, irritação, mágoa. As coisas acontecem. Vamos fazer como Emmanuel nos ensinou: paciência, meditação e autoanálise. Serenidade e tolerância. Ninguém está falando que é fácil. Mas agora nós temos a receita. É preciso parar, pensar, analisar, autoavaliar-se. E dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque desse mal já estou cansado. Daqui para frente eu quero mudar. Daqui para frente eu quero ter uma nova postura de vida. E uma mensagem que eu gosto muito está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, quando diz assim: sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Então, meus irmãos, os benefícios da paciência, a paciência em nossa vida, a tolerância, a serenidade, a humildade, a compreensão, são remédios poderosos e milagrosos que nós temos à nossa disposição para curar esse mal que está muito arraigado no nosso ser, no nosso espírito, ou em melhor, em nós mesmos. Então, Jesus, a espiritualidade amiga, vem nos ensinar a receita, vem nos dar os remédios, nos ensinar os remédios. Basta que agora venhamos a colocá-los em prática. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado e vamos encerrar com a prece final.
Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade bendita. A vós, queridos amigos, queridos irmãos que aqui nos auxiliaram nessa empreitada de fé, de paz e de serenidade. Sentimos a vossa presença e evocamos a vossa presença, queridos amigos, para que essa paz, essa harmonia desse momento possa alcançar a todos os corações sofredores, todos os corações que sofrem, que estão passando por dificuldades. Senhor, coloca no coração de cada um deles, de cada uma dessas pessoas, essa paz, essa serenidade, essa paciência, essa tolerância. Porque, em resumo de tudo isso, é o fruto do vosso amor divino, Senhor, operando em nós milagres, operando em nós modificações, renovações e transformações. Boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima.